No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Bem-vindos a uma jornada sem igual, uma exploração que transcende os séculos e as fronteiras da fé. Hoje, convidamos você a desvendar os mistérios da criação do mundo, conforme o livro de Gênesis. Este não é apenas um relato religioso, mas um legado que influenciou a história, a cultura e a espiritualidade da humanidade. É uma história que inspirou filósofos, cientistas e líderes espirituais ao longo da história. É uma narrativa que ecoa nas igrejas antigas e nos corações daqueles que buscam significado e propósito na vida. Ao explorar o Gênesis, você descobrirá que não se trata apenas de palavras escritas, mas de um convite para a reflexão e a busca de sabedoria. A importância dessa jornada vai além da religião. Ela nos incentiva a compreender o passado, a apreciar a riqueza da cultura humana e a buscar uma conexão mais profunda com o divino. É uma viagem que nos desafia a viver com propósito, cuidando do mundo que nos foi confiado e buscando a sabedoria que transcende as palavras escritas. Acompanhe cada detalhe deste vídeo, pois ele o levará a uma exploração emocionante da criação do mundo e como essa narrativa continua a influenciar nossas vidas. Não perca a oportunidade de desbravar os segredos do Gênesis, uma jornada que promete enriquecer sua compreensão da existência e inspirar sua busca pelo conhecimento e significado. Prepare-se para uma viagem inesquecível. Vamos começar nossa incrível jornada pelas águas das Sagradas Escrituras. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. No início da nossa jornada, navegamos nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, um relato antiquíssimo que tem sido o alicerce da tradição judaico-cristã há milênios. Este é um mergulho profundo na origem do universo, uma exploração da criação do mundo como narrado por esse livro sagrado. O relato de Gênesis transcende não apenas o tempo, mas também os limites geográficos. Nossa narrativa nos transporta para um contexto histórico e cultural rico e complexo, onde sociedades antigas buscavam entender o propósito da vida. Para compreender plenamente o significado da criação do mundo conforme Gênesis, é fundamental explorar como outras culturas da antiguidade também tinham suas próprias visões sobre a origem do universo. Por exemplo, as antigas culturas mesopotâmicas tinham o épico Enuma Elish, que contava a história da criação de maneira semelhante, mas com diferentes nuances. Essas narrativas nos mostram como a humanidade, desde tempos imemoriais, se esforçou para desvendar os mistérios da existência. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis 1, versículo 31. Nossa jornada nas águas tranquilas da Bíblia Sagrada nos leva a um dos relatos mais profundos e significativos da história da humanidade. Na narrativa bíblica, Deus cria o mundo em 6 dias, e essa criação não é apenas um evento, mas uma representação simbólica da perfeição divina. Este relato é mais do que apenas uma história, é o alicerce da fé cristã. Através das eras, essa narrativa tem sido transmitida e celebrada em inúmeras igrejas e locais de culto, unindo fiéis em sua compreensão da criação e da existência. Na exploração da criação do mundo conforme a narrativa bíblica, é importante reconhecer as interpretações diversas que surgiram ao longo do tempo. Teólogos e estudiosos debateram as nuances desse relato, mergulhando nas profundezas da fé e da razão. Suas reflexões expandiram nossa compreensão da criação e do papel do homem nesse grandioso plano divino. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que realizara, e no 7º dia descansou de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, havia feito. Gênesis 2, versículos 2 e 3. Ainda no início de nossa jornada, atravessamos as águas do contexto histórico e cultural que envolve o relato da criação do mundo. Esta é uma viagem através das eras, um olhar sobre como a humanidade, ao longo da história, buscou desvendar o mistério de sua própria existência e do propósito por trás da criação. Este é um relato que transcende gerações e fronteiras, unindo fiéis de diferentes culturas e épocas. As palavras de Gênesis
São um farol de conforto e inspiração para aqueles que buscam entender a relação entre o divino e o humano. Ao explorar esse contexto, é fascinante notar como diversas civilizações desenvolveram suas próprias narrativas sobre a criação. Por exemplo, os antigos egípcios acreditavam na história de criação de Heliópolis, enquanto os hindus têm os Vedas, que também abordam a origem do mundo. Essas narrativas diferentes, entrelaçadas em complexos sistemas de crenças, revelam a diversidade e a riqueza do pensamento humano. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Nesta parte da nossa viagem pelas Escrituras, adentramos no coração da interpretação do relato de Gênesis. É fundamental entender que essa narrativa não deve ser vista apenas de forma literal, mas como uma rica metáfora que nos convida a desvendar os segredos da criação. Ela nos desafia a questionar, a buscar conhecimento e a crescer espiritualmente. A compreensão do contexto histórico e cultural em que essas palavras foram escritas é a chave para apreciar a profundidade e complexidade desse texto sagrado. Ao olhar além da superfície, somos convidados a explorar as camadas mais profundas da narrativa de Gênesis. Esta é uma jornada que nos leva a questionar não apenas o como da criação, mas o porquê. O relato nos incentiva a buscar um entendimento mais amplo do universo e do nosso lugar nele. É importante observar como as diversas tradições religiosas ao redor do mundo interpretam essa narrativa de maneira única, incorporando-a em suas práticas espirituais. O entendimento de que Gênesis é uma metáfora inspiradora e profunda nos permite apreciar como diferentes culturas encontram significado e propósito em sua própria jornada espiritual. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Nossa jornada nos leva agora ao cerne de um relato que moldou profundamente a teologia, a cultura e a história da humanidade. Para aqueles interessados em assuntos bíblicos, religiosos e históricos, é essencial explorar como o livro de Gênesis desempenhou um papel central na construção de nossa compreensão do mundo e de nossa fé. Este estudo nos convida a refletir sobre as raízes de nossa crença e aprofundar nossa compreensão da conexão entre o divino e o humano. Gênesis é mais do que uma narrativa. É um legado que atravessa gerações, uma história que ecoa em igrejas antigas e manuscritos preciosos. À medida que exploramos a criação do mundo conforme Gênesis, somos lembrados de que fazemos parte de algo maior e mais profundo do que podemos imaginar. O estudo de Gênesis nos desafia a considerar como essa narrativa influenciou não apenas a religião, mas também a filosofia, a literatura e a moral ao longo dos séculos. Grandes pensadores, desde Santo Agostinho até Tomás de Aquino, encontraram inspiração e sabedoria nesses escritos. Aprofundar nossa compreensão das raízes de nossa cultura é um convite à reflexão e à apreciação das riquezas que essa narrativa nos oferece. Agradecemos por nos acompanhar nesta incrível jornada pelo Gênesis e sua profunda influência. Se você achou este conteúdo relevante, por favor compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que todos possam explorar essas riquezas. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações. Juntos continuaremos nossa busca por sabedoria, significado e elevação espiritual. Fique atento ao próximo vídeo que aparecerá na tela e não perca a próxima parte desta emocionante jornada. Até o próximo!